E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje para mim é um dia muito especial, pois hoje significa o início do projeto Multiplicação. Este projeto visa, por meio de conteúdos audiovisuais, proporcionar a multiplicação de conhecimentos adquiridos por mim ao longo de algumas décadas de trabalho. Aqui abordaremos assuntos como ferramentas da qualidade, gestão de projetos, Lean Manufacturing, Excel, Project e muito mais. Há um mês eu fiz um post no LinkedIn sobre o que as pessoas achavam dessa ideia e o feedback foi bem legal. Diversos contatos enviando mensagens particulares agradecendo a iniciativa, propondo temas e dizendo estar ansiosas pelos vídeos. Eu não vou descrever estes vídeos como aulas, mas sim como uma troca de experiência, uma colaboração, pois acredito fielmente que a multiplicação de conhecimento é importante para o crescimento de qualquer pessoa e, consequentemente, da sociedade. Nesse primeiro vídeo, abordaremos de forma sucinta sobre as 7 ferramentas da qualidade. Ferramentas estas que não são aplicadas apenas em empresas de manufatura, mas sim em qualquer organização. Eu sei que muitos já dominam o assunto, mesmo assim, eu lhes peço um grande favor. Se você está assistindo pelo YouTube, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho de notificações. Se você está assistindo pelo LinkedIn, conecte-se com a gente e não deixem de reagir ao vídeo e colocar seus pontos de observação aqui nos comentários. Também não deixem de compartilhar este vídeo, senão o propósito deste projeto não será atingido. Como vocês bem sabem, o LinkedIn é uma excelente ferramenta e que dispõe dos mais variados serviços. E para quem ainda é usuário premium, existe o LinkedIn Learn, uma plataforma fantástica que oferece excelentes cursos também em formato de vídeo. Então, galera, sem mais delongas, vamos ao tema de hoje: as 7 ferramentas da qualidade. E aí pessoal, meu nome é Cleiton de Oliveira e preciso antes de tudo agradecer a vocês por assistirem este vídeo. Estamos aplicando muito carinho e dedicação para que este conteúdo chegue com qualidade até vocês. Mas falando em qualidade, vocês sabem o que é qualidade? Antes de falarmos sobre as 7 ferramentas da qualidade, precisamos entender este conceito, que é muito subjetivo. Aquele bem ou serviço que meu primo adora e que atende a todas as suas necessidades, não necessariamente é bom para minha prima ou para qualquer outra pessoa. Alguns autores, inclusive, definem qualidade de uma forma bem interessante. Juran, por exemplo, define qualidade como: qualidade é adequação ao uso. Já Crosby coloca que qualidade é conformidade às especificações. Kahn coloca de uma outra forma: produtos e serviços que atendem ou excedem às expectativas do consumidor. Para mim, baseado nas minhas experiências como consumidor, estas empresas aqui atrás oferecem qualidade, seja em seus produtos ou em seus serviços, pois elas atendem completamente às minhas necessidades. E este é o ponto: atender às necessidades dos clientes. Mas para uma organização conseguir chegar a um nível de excelência em qualidade e conseguir atender às necessidades de seus clientes, 5 atributos básicos são essenciais: moral, qualidade intrínseca, entrega, custo e segurança. E podemos afirmar que as 7 ferramentas clássicas da qualidade, bem como as demais core tools existentes atualmente, têm como propósito garantir que a organização alcance estes 5 atributos. Inicialmente, vamos abordar as 7 ferramentas clássicas da qualidade: o fluxograma, a folha de verificação, a carta de controle, o diagrama de dispersão, Pareto, diagrama de causa e efeito e histograma. Já existem outras ferramentas em uso atualmente, mas este será um tema para um outro vídeo. Com certeza você já se deparou com alguma atividade que precisava executar, mas que não tinha a mínima ideia de por onde começar, quais recursos utilizar, quais seriam os pontos de decisão e qual seria o resultado. Ou seja, você não sabia como mapear o seu processo, certo? O fluxograma é uma ferramenta da qualidade cujo objetivo principal é mapear um conjunto de atividades interligadas, ou seja, um processo.
E isto é realizado em 4 etapas. Na primeira etapa, temos que definir o processo que será representado. Na segunda etapa, temos que definir o escopo, ou seja, o início, o fim, nível de detalhamento, recursos, entre outros itens. Na terceira etapa, precisamos realizar o levantamento das atividades deste processo. E na quarta etapa, desenhamos o fluxograma em si. Ao iniciar o desenho de um fluxograma, você irá se deparar com símbolos padronizados que representam as atividades e decisões dentro deste processo. Estes símbolos são padronizados para que a leitura do fluxo seja entendida por qualquer pessoa em qualquer organização. Existem basicamente 4 tipos de fluxogramas, onde cada um é indicado para um tipo de mapeamento específico. O fluxograma de blocos, o fluxograma de processos simples, o fluxograma de processos funcionais e o fluxograma vertical. O fluxograma de blocos serve para sequenciar um processo, mas não impõe nenhum ponto de decisão. É utilizado quando se deseja apresentar um processo de forma mais abrangente. O fluxograma de processos simples já acrescenta os pontos de decisões e as suas saídas. Também é utilizado quando se deseja apresentar um processo de uma forma abrangente, pois neste tipo de fluxograma não são determinados os responsáveis por cada fase do processo. O fluxograma de processos funcionais possui todos os elementos dos 2 anteriores, mas o fluxograma é desenhado em cima de regiões, onde cada região representa os setores responsáveis por determinada sequência de atividades dentro do processo. O objetivo deste fluxograma é apresentar de forma mais detalhada os donos de cada subconjunto de atividades, normalmente utilizado quando um processo envolve mais de um departamento dentro de uma organização. Neste tipo de fluxograma, também é possível identificar os prováveis gargalos dentro de um processo. O último fluxograma, o vertical, como o próprio nome diz, é desenhado na vertical. Porém, a forma de diagramar é bem diferente. Aqui é possível visualizar as atividades gerais e as atividades específicas de um processo, sendo que as atividades específicas são elencadas em ordem de execução, da inicial para a final, e as atividades gerais são distribuídas em colunas logo ao lado esquerdo de cada atividade específica. Normalmente, estas atividades gerais são operação, transporte, inspeção, espera e estoque. Por meio da relação entre as atividades gerais e as atividades específicas, é possível então realizar a conexão entre as atividades gerais. Com este tipo de diagrama, é possível uma melhor interpretação do que deve ocorrer com o processo, além da possibilidade de se adicionar mais informações a respeito de cada atividade, como por exemplo, o tempo de execução, o recurso principal a ser utilizado ou mesmo o local da realização da atividade. Portanto, podemos dizer que o fluxograma é utilizado quando é necessário desenhar e compreender um processo, analisar um processo em busca de pontos de melhorias ou melhorar a comunicação organizacional. Aqui vai uma dica para aqueles que precisam desenhar algum tipo de fluxograma. Os aplicativos do pacote Office, como por exemplo o Word, o Excel, o PowerPoint, dispõem de todos estes símbolos padronizados para fluxograma. Basta acessar a guia Inserir, o grupo de comandos Ilustrações e clicar no comando Formas. Assim aparecerá logo abaixo um conjunto de símbolos para realizar um fluxograma. Também conhecida como lista de verificação ou diagrama de concentração de defeitos, a folha de verificação é considerada a ferramenta da qualidade mais aplicada. É um formulário utilizado para padronizar e facilitar a coleta de dados de um determinado processo. Por se tratar de uma ferramenta para monitoramento, é possível identificar por meio dela se os produtos ou serviços atendem às especificações de projeto ou do pedido de compra. Como um primeiro passo para um estudo estatístico, o objetivo maior de uma folha de verificação é coletar dados organizadamente de forma a convertê-los em informações gráficas úteis. Para tal, existem 5 tipos básicos de folha de verificação. O primeiro tipo é a folha de verificação de classificação.
Saber a quantidade total de defeitos visuais existentes em um lote produzido não é suficiente para se iniciar qualquer plano de ação. É preciso estratificar os defeitos com o auxílio de uma folha de verificação de classificação. Em um setor de pintura de uma montadora de carros, por exemplo, as folhas de verificação são utilizadas para saber, dentre outros defeitos visuais possíveis, qual é aquele que ocorre com maior frequência. É um risco? Um escorrimento? Um aspecto de casca de laranja? O tom da cor está errado? A pintura está fosca demais ou ela está brilhante demais? O segundo tipo, a folha de verificação para localização de defeitos, é utilizado para se conhecer em qual local houveram as ocorrências. Voltando ao exemplo do setor de pintura da montadora de carros, a folha de verificação para localização de defeitos nos informará em qual parte do veículo os defeitos de pintura ocorrem. A folha de verificação de frequência tem como objetivo maior informar qual defeito ocorre com maior regularidade. Quando mesclada esta folha com as duas anteriores, temos uma poderosa ferramenta para se iniciar um plano de ação, pois ela informa qual é o tipo de defeito mais detectado em um local que apresenta mais defeitos. O quarto tipo é a folha de verificação da escala de medição. Ela é muito utilizada quando se precisa analisar a distribuição normal dos valores de um item de controle em um processo produtivo. Normalmente, este tipo de folha de verificação apresenta um resultado gráfico muito parecido com um histograma, ferramenta que vamos abordar mais para frente. Neste caso, os valores encontrados e registrados na folha de verificação obedecem a categorias distintas de medição, também conhecidas como intervalos. O último tipo de folha é a mais simples, é a lista de verificação, pois ela é simplesmente um checklist de atividades. Neste caso, os itens a serem executados para uma tarefa são listados de forma que, à medida que cada um deles é realizado, ele possa ser marcado como concluído. Mas quais são as vantagens de se utilizar uma folha de verificação? Primeiramente, é necessário colocar que ela é uma maneira muito eficaz de se apresentar dados, devido à sua facilidade de leitura, e apresenta também dados sobre a causa raiz de um problema de forma muito rápida. É uma ótima ferramenta para controle de processos. Se bem desenvolvida, otimizará tempo na busca por dados corretos e permitirá uma investigação mais profunda sobre problemas dos processos dentro das organizações. Aí você está de boa no trabalho, achando que tudo está normal e de repente uma bomba explode na sua mão. E você agora está com um problema daqueles para resolver. Mas então, como você vai resolver esse problema? Antes de tudo, você precisa encontrar a causa raiz dele, para enfim colocar em prática um plano de ação para resolvê-lo. Dentre todas as formas existentes para se chegar até a causa raiz de um problema, a mais utilizada é o diagrama de Ishikawa, também conhecido como diagrama de causa e efeito ou diagrama de espinha de peixe. É uma ferramenta gráfica nada complexa e que deve ser construída sempre em equipe. Esta ferramenta da qualidade foi desenvolvida pelo engenheiro químico Kaoru Ishikawa. Partindo do princípio de que todo problema tem causas específicas, o diagrama de Ishikawa procura representar a relação entre causa e efeito. Analisando e testando todas as causas, é possível comprovar qual delas realmente está causando o efeito, ou seja, o problema. Portanto, eliminando-se a causa, elimina-se o problema. E quais são os passos para se construir um diagrama de Ishikawa? É muito simples. No primeiro passo, a equipe de trabalho deve definir com exatidão o problema a ser analisado. Desenhe uma seta horizontal que aponte para um lado e escreva o problema na extremidade desta seta. Faça traços diagonais no corpo da seta e identifique a categoria da causa na extremidade de cada traço. Realize um brainstorming com a sua equipe para definir as possíveis causas. Coloquem as possíveis causas dentro de cada categoria. Aqui cabem duas observações importantes. A primeira é que Ishikawa definiu 6 tipos de causas principais, ou macrocausas, conhecidas também como 6 M's: método, máquina, medida, meio ambiente, material e mão de obra.
A segunda observação é que você pode enumerar as microcausas de acordo com a sua gravidade ou importância. Uma forma de enumerá-las é por meio da aplicação de uma matriz de priorização, como a matriz Gantt, por exemplo, mas isto é algo que também abordaremos em outro vídeo. Mas como inicia-se a relação das microcausas em cada M? Aqui vale a pena outra dica. Vamos fazer uma pergunta para cada M. Como a forma de desenvolver o trabalho influencia o problema? Como as máquinas influenciam o problema? Como o sistema de medição influencia o problema? Como o local de trabalho influencia o problema? Como a qualidade dos materiais influencia o problema? Por fim, como as pessoas influenciam o problema? A empresa de consultoria e treinamento FM2S fez um belo comentário acerca dessa ferramenta em seu portal. Abre aspas. Um dos méritos desta ferramenta é sua capacidade de trabalhar com diversos pontos de vista, compartilhando conhecimento comum sobre o problema e incentivando que os membros da equipe visualizem seus sintomas e possíveis causas, considerando-o parte de todo um sistema, ou seja, induz ao pensamento sistêmico. Fecha aspas. Dentre todas as vantagens que um diagrama de Ishikawa traz para uma organização, vale a pena citar a melhora na visibilidade dos problemas a serem solucionados, bem como o aperfeiçoamento dos processos e a melhoria contínua, além do envolvimento de toda a equipe na gestão da qualidade e na melhoria de processos. É importante também colocar alguns pontos de observação na aplicação dessa ferramenta. O primeiro ponto é: ela não quantifica a gravidade das causas. Segundo, é uma ferramenta que trabalha com hipóteses, então sejam responsáveis com os recursos da empresa antes de iniciar qualquer plano de ação. Terceiro, a equipe de trabalho deve ser enxuta, ou seja, só deve participar das reuniões aqueles que realmente convivem com o processo. O diagrama de Ishikawa é definitivamente uma das mais importantes ferramentas da qualidade, principalmente quando aplicadas em um sistema de gestão baseado em PDCA ou Seis Sigma. A empresa de softwares para gestão Siteware resume muito bem essa ferramenta da qualidade em seu portal. Abre aspas, é uma ferramenta versátil, de fácil entendimento e visualização, que eleva o nível de compreensão da equipe sobre todos os processos. Além disso, ela pode ser utilizada nas mais diversas áreas dentro de organizações de todos os segmentos. Portanto, investir nesse tipo de gestão e ferramenta de solução de problemas é um dos melhores caminhos para atingir o sucesso na condução de uma empresa. Fecha aspas. É isso, galera. Por enquanto ficaremos por aqui. Esse vídeo já está comprido demais. No próximo, vamos abordar as demais ferramentas: carta de controle, diagrama de dispersão, histograma e Pareto. Aproveito novamente, pessoal, para agradecer a sua atenção. Por favor, escreva aqui nos comentários quais são as suas observações com relação a este vídeo e as suas sugestões de conteúdo ou de melhoria para os próximos. A sua opinião é muito importante para nós. Pessoal, não se esqueçam também de se inscrever ou se conectar comigo. Por favor, compartilhe este vídeo, isso é muito importante. Muito obrigado, galera. Um grande abraço e até mais.